Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem e estejam em casa. Vamos começar o nosso conteúdo, movimento harmonioso simples. Vamos ver? Olha só o que eu tenho aqui. Vou tentar reproduzir. Vamos acompanhar o movimento? Para lá, para cá, para lá, para cá. Estão lembrando de alguma coisa? Teve uns videozinhos que eu pedi para vocês assistirem, né? E relacionar, explicar o que tem de física nele, ok? Esse movimento que nós estamos vendo, é óbvio que meu braço aqui tem um movimento junto, né? Senão ele iria parar, porque ele não tem um peso, uma massa adequada, tá? É só para visualizar o movimento que vocês estão fazendo, aqui ou aqui, tá? Nós vamos estar estudando ele e calculando algumas coisas de agora em diante, tá? Quando nós falamos de movimento harmonioso simples, a maioria das vezes nós vamos usar apenas a sigla MHS, tá? Para estar relacionando ele a pequenas movimentações das partículas, dos objetos, desconsiderando a força de atuação. Isso que eu estava fazendo aqui, ó, movimentando, deixa de ser, tá? Por quê? Porque eu estou impulsionando, estou dissipando uma força sobre o objeto, tá ok? Então, nós vamos desconsiderar todo esse processo, beleza? Vamos lá, então? Viram que eu coloquei a imagem já de um pêndulo, né? Então, nós vamos estar relacionando ele, só um pouquinho para frente. Vamos ver o que vai acontecer. O movimento harmonioso simples é um movimento periódico. O que vem a ser periódico? Quando nós falamos em periódicos, tem que estar sempre bem claro para vocês que é tudo aquilo que será repetido sucessivas vezes. Um exame periódico, eu vou repetir aqueles exames de determinado em determinado tempo. As avaliações periódicas, as avaliações vão ser repetidas de determinado em determinado tempo, tá? Então, esse movimento, ele requer uma periodicidade, senão ele não tem o título MHS, tá ok? Esse movimento, ele vai ser do sistema conservativo. O que vem a ser o sistema conservativo? Olha, ele traz para nós como orientação que não são aquelas forças dissipadas. Falei antes, tá? A gente não requer saber da onde que está vindo essa força. Nós desconsideramos, nós falamos que ela é conservativa. Ela não tem uma origem de força. Só tem um impulso. Lembro dos vídeos? Só tem um impulso inicial e depois ela acontece naturalmente, simples, tá? Aqui explica o que são dissipadas, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Faz parada no vídeo e faz uma leitura, só coloquei como informação. No movimento harmonioso simples, uma força restauradora atua sobre o corpo de modo a fazê-lo voltar sempre a uma posição de equilíbrio. Então, esse movimento, tá? Desse pêndulo, ou uma mola, que é o mais simples que nós vamos estar trabalhando, nós temos uma força que vai dissipar sobre ela, vou estender ela, e a partir do momento que aqui embaixo, vamos dizer aqui embaixo, né, na minha mão esquerda, eu tirar esse peso daqui, a mola tende a voltar ao seu tamanho original. Essa é a descrição do nosso movimento harmonioso simples, tá? A restauração ao ponto de partida, a restauração à origem. E nós vamos trabalhar com a frequência e período, tá? A frequência com que esse movimento acontece, tá? E quanto tempo ela demora para acontecer de novo. Então, o período vai ser dado em segundos, né? Em segundos, por exemplo, é a unidade de medida padrão. E a frequência é dada em hertz, quer dizer, quantas voltas nós temos dentro da mola. Isso aqui é uma frequência, ó. Esse aqui é um movimento harmonioso simples, ó. Tá movimentando, tá? Um formato de pêndulo, ok? Pêndulo circular aqui. Então, em um segundo, quantas voltas, com que frequência a mola se movimenta em um segundo? Então, nós vamos fazer essa relação entre período e frequência,
tá? Mais à frente vem as formulazinhas para vocês. Vocês viram no ano passado, mas ele revisa tudo de novo, tá? Todo o movimento, ele acontece com uma força, quando uma força impele um corpo em movimento a voltar para uma posição de equilíbrio. Então, tem-se uma força que atua sobre ele. Nós não podemos desprezar, porque nós não estamos em laboratório e nós não estamos no vácuo. Então, nós temos que acreditar que nós temos as forças que atuam no ar, por exemplo, tá? Nós temos uma força que tende a puxar o objeto, tá, ao centro da Terra, que é a força gravitacional, porém nós temos as outras forças de atuação sobre o objeto, propriamente invertido aqui também. Por quê? Porque vai dar uma sustentação, tá? Lembram disso? Então nós vamos trabalhando com o pêndulo e o oscilador massa-mola. Já vou mostrar para vocês o oscilador massa-mola também, tá? Aqui então nós temos a projeção de um pêndulo. Eu vou pegar o videozinho que foi passado para vocês. Lembram desse vídeo? Então, ele faz esse movimento, vou tirar o som aqui. Ele faz esse movimento de rotação, tá? E ao mesmo tempo ele é transladado também. Então ele rotaciona e translada, porque nós temos 3 segmentos de movimento junto, né? A base está rodando, tá? Para a gente poder visualizar, mas nós temos essa base e essa outra base. Então essas bases, elas estão fazendo um movimento e nós conseguimos visualizar em um segundo, por exemplo, quantas vezes, em um minuto, por exemplo, quantas voltas elas conseguem dar em volta do próprio eixo. Então, isso é uma característica de movimento harmonioso simples, tá ok? Vamos voltar. Infelizmente tem que voltar tudo, né? E aí aqui nós temos então um pêndulo, tá? Um pêndulo simples, e nós precisamos entender como que ele se comporta nessa situação, tá? Nós vamos estar relacionando ele, buscando informação e visualizando, muitas vezes mental, qual será o movimento descrito por ele. Essa relação, que é o nosso deslocamento L aqui na vertical, seria original. A L na transversal aqui, já com a produção do ângulo, que é o nosso deslocamento angular, ele já está dando para vocês o sinônimo de movimento. E nós vamos ter no pêndulo, se vocês olharem aqui próximo, nós vamos ter a força de tração do fio, tá? Então nós vamos ter uma força para calcular. Nós temos a massa da esfera, que nós vamos identificar ela dentro do próprio movimento. Nós vamos ter a força-peso, tá? Que ela vai atrair ao centro da Terra. E nós vamos ter ainda o Px e o Py. Então, nós vamos estar voltando a trabalhar lá com vetores. Então, nós vamos relembrar algumas coisas de vetores. Lembra que nós tínhamos para trabalhar com vetores, as unidades de Pitágoras, teorema de Pitágoras, a equação da lei a lei do cosseno, tá? Então nós vamos, em algum momento, dentro de movimentos aqui para nós e ondas que nós vamos estar entrando mais à frente, nós vamos estar recordando esse material também, tá? Lembrem que vai estar o Px, tá, ok? Nós temos ali, ó, massa vezes gravidade vezes seno do ângulo. E o Py vai ser a massa vezes gravidade vezes o cosseno do ângulo. Então, nós vamos ter essas informações, a apostila atrás, nós já vamos ir para ela, mas só quero que vocês entendam aqui através do desenho, tá? Esse desenho seria bem importante vocês levá-lo para a apostila e anotar ele lá em algum local onde que fala sobre o pêndulo, todas essas informações aqui, tá?
Em movimento harmônico simples, a energia mecânica do corpo é sempre mantida constante, mas sua energia cinética e potencial intercambiam-se. Quando a energia cinética é máxima, a energia potencial é mínima e vice-versa. Então, nós temos uma relação de produção de energia, né? Nós vimos que a nossa conservação aqui, ela não é dissipada. Então, nós não vamos produzir som e nem o calor, tá? Como exemplo, ela é conservadora. Então, nós vamos conservar o movimento sem produção de som. No vídeo que nós estávamos vendo agora, que vocês assistiram, ele tinha um som, mas esse som era um som ambiente provocado pela rotação interna do produto, não tinha nada a ver com o movimento harmonioso não, tá? Era uma engrenagem que estava produzindo o movimento, tá? O movimento em si, harmonioso simples, ele não produz som nenhum, tá ok? Como assim, prof? Ele não tem atrito, por exemplo, tá? Se ele tivesse algum atrito, ele iria produzir um som, tá ok? Um exemplo de energia que transformaria em som é a freada de um carro. O atrito do pneu com o asfalto, com o chão, ele produz aquela freada, que vocês já devem estar lembrando do som, né? Então, isso é a transformação da energia cinética em potencial unificada, tá ok? Dissipando ela. Então, aqui nós temos a organização, então, aqui da mola, tá? A mola em si, o peso que vai estar atuando sobre ela e como ela se comporta. Esse zigue-zague, tá? Eu queria transformar ele aqui para vocês verem, mas ele não vai, porque eu não vou conseguir voltar ela em si. Nós vamos estar determinando o período em que ela vai acontecer a oscilação completa, como se fosse fazer isso aqui, ó. Ó, ela faz esse movimento circular completo, só que é claro que ela vai estar aqui, ó, desce, sobe, até que ela complete o ciclo total, ó. Não vou conseguir fazer aqui na mesma linha, ó, mais ou menos isso aqui, ó, tá? Isso aqui é um período. Se eu colocar aqui, elas ficariam iguais, ó. Só que nós vamos estar trabalhando com essa relação aqui, tá ok? Entre aqui na minha mão direita, essa aqui, nós temos o vale e aqui em cima nós temos a crista de uma onda. Então, nós já vamos começar a envolver essa relação aqui, ok? Então, toda vez que nós pegarmos essa mola e tentar distender ela e eu tirar o peso, a tendência é que ele volte ao seu original. Esse material não vai voltar porque ele é um material feito de plástico e ele não tem muita, ele sofre uma deformação com muita facilidade. Mas se tu pegar uma mola de caminhão, uma mola de metal mesmo, ferro ou algum outro material similar, e você aplicar uma força muito grande e distender, a hora que você tira o peso da aplicação da força, ela vai voltar ao tamanho original sim. Tá ok? Nós temos então como característica principal aqui a amplitude, que nós vamos chamar de A, tá? Que ela é dada em metros, ok? Então nós vamos trabalhar com a amplitude, que mede a maior distância que o corpo em oscilação é capaz de chegar em relação à posição de equilíbrio. Então, aqui é o equilíbrio, ele está parado, está em equilíbrio. A amplitude é essa extensão dela aqui, ó. Ela passou quanto que ela passou, ó? Vamos supor que ela estivesse aqui. O que ela passar é a minha amplitude. A frequência, ela é dada em hertz, mas vocês muitas vezes vão encontrar repetições por minutos, ou o chamado RPM, tá? Então, lembra que 1 Hz equivale a 60 RPM, tem anotadinho isso na apostila, mas se vocês quiserem também já endogrifar. Nós podemos encontrar a frequência pelo número de oscilações, dividida pelo tempo que ela determinou para fazer essa oscilação, ou nós dizemos que a frequência é o inverso do período, tá? Então, se a frequência é o inverso do período,
Quando nós falarmos em período, coloquei aqui a forma. Quando nós falarmos de período, ele é o inverso da frequência, então nós vamos trocar de posição o T e o F. O F vem para cá e o T vem para cá. Então, o período, que seria o tempo necessário para ele fazer uma oscilação completa, tá? O tempo que ele demora para fazer essa oscilação completa, ele é medido em segundos e ele é o inverso da frequência, tá ok? Nós temos ainda uma frequência angular, que mede a rapidez em que o ângulo de fase é percorrido, tá? O ângulo de fase corresponde à posição do corpo em oscilação, então é uma variação que vai acontecer. Guardem bem essa informação final aqui, que ela diz para nós que o corpo terá varrido um ângulo de 360 graus quando ele faz o contorno completo, ou nós dizemos que é 2π radianos. Nós vamos usar muito a expressão de 2π radianos, então lembre que 2π radianos é a mesma coisa que 360 graus, que é uma volta completa. Para calcular então essa nossa frequência ou a velocidade angular, que é em radianos por segundo, nós vamos fazer essa variação do ângulo dividida pela variação de tempo, tá? Ou ainda, nossa variação de ângulo, que é a volta completa, que é o 360, que pode ser dada em 2π, pelo nosso período. Quer dizer, quanto tempo ele demorou para fazer esse contorno completo, tá? Ou ainda, como nós dizemos que o período ele é o inverso da frequência, nós podemos calcular a nossa velocidade angular, aqui nossa frequência angular, com 2πf, tá ok? Então, vamos lá para a apostila de vocês, que ela vai mostrar algumas coisas além daquilo que foi visto até agora, tá ok? Então, aqui ele mostra o pêndulo que nós falamos, a distensão da mola, ó, a original, colocado um peso, tá ok? Ó, a original, desculpa, colocado um peso. A partir do momento que o peso é solto, tirado daqui, ele vai buscar harmonia, ele vai ficar oscilando até ele chegar no estado original. Aqui, então, nós temos o período, o que é o período, o que é a nossa frequência, e aqui tem a relação que eu falei antes, tá? 1 Hz equivale a 60 RPM, que são repetições por minuto, ó. É o que tá aqui, ó, repetição por minuto. Quando nós falamos de carro, vocês vão lembrar que esse RPM também pode ser dito como rotação por minuto, né? Por quê? Porque lá nós estamos falando do motor, o motor está rotacionando, ele está movimentando pro movimento, né? Para gerar o deslocamento, que seria o movimento em si, certo? Aqui nós já falamos, essa aqui é a nossa distensão do ar, tá? Devido à resistência do ar e de outras forças que atuam, então a oscilação desses corpos são gradativamente amortecidas até o corpo parar em sua posição de equilíbrio. Então, ele vai haver uma parada, ele vai sustentar, vai ficar paradinho em um determinado momento. Isso com o passar do tempo, tá ok? Para representar então o nosso movimento, que a apostila traz para nós, é esse bloco, ok? Ele vai estar movimento estatal na direção horizontal em torno de um ponto de equilíbrio. Então aqui nós temos o nosso ponto de equilíbrio. Quem que seria o nosso ponto de equilíbrio? Ó, de menos A a mais A, ok? Ela vai ter uma inversão de movimento. Como assim, prof? Aqui nós vamos puxar, ele pode vir aqui e fazer esse movimento contrário, tá? Ó, o que mais acontece? É claro que na minha posição aqui, como tá, ó, vou tentar fazer aqui para ver se vocês conseguem visualizar, ó. Ele tá aqui, ó, puxei a mais A, ele vai vir, vai parar aqui e vai ir para o outro lado. Então, ele vai fazer essa relação de inversão. Essa situação é simétrica, então por isso que nós temos menos A e mais A. A força que atua sobre o bloco nesse movimento, tá? Ela pode ser calculada pela nossa equação aqui, ó. Tô tentando prender ela aqui para chamar a atenção de vocês, tá ok? A distensão na abscissa x de elongação, tá ok, ó.
tá? Nós vamos dizer que é uma força que atua sobre o bloco é igual à força elástica que a mola faz sobre ele devido à formação da mola. Essa força é diretamente proporcional à elongação da mola. Valendo, tá? Como que ela vale? O K nosso aqui é a constante elástica. Então, todos os problemas vai trazer para vocês a constante elástica do material que está sendo determinado. E X é a elongação. Então, essa aqui, ó. Lembra que eu disse? Ó, desse movimento. Se eu estender ele, essa parte que vai ser alongada, vou deixar aqui e vou prendendo o dedo para cá. Ó, ele é original aqui, ok? Vou deixar aqui a extensão e vou elongar ela, ó. Esse pedaço que está do meu dedo mínimo para o meu indicador, ele é o meu X, quer dizer, é a elongação dela, é a deformação que a mola sofreu pelo processo da força. Então, para calcular essa força, nós vamos fazer a constante elástica, que isso sempre vai ser dada, tá, para vocês, porque ela é uma constante de cada material, vezes essa deformação sofrida, tá? Então, olha só aqui, nós conseguimos visualizar. Quando ela tá no original e ela vem para a direita do material, tá ok? Nós temos uma elongação positiva. Do original, ok? Vamos dizer assim, por isso a força nula. E ela se encontra para a esquerda, nós vamos ter uma elongação negativa, tá ok? Aqui nós temos um gráfico que mostra essa deformação da esfera em si, tá? Restauradora do bloco. Nós vamos ter aqui, ó, a força positiva, a força negativa. E aqui a nossa elongação, ó, ela vai partir, vai ser sempre linear, podendo ser positiva ou, desculpa, aqui podendo ser linear negativa ou aqui linear positiva, tá ok? Aqui tem algumas atividadezinhas para vocês fazerem, somente essas, tá? 1, 2, 3, somente essas 3, para enviar para segunda-feira, tá? Para a próxima aula em si. E eu tenho um desafio para propor para vocês. Para nossa próxima avaliação, vamos contar uma questão a menos para resolver da avaliação. Quem quiser produzir, quem quiser fazer a produção de um pêndulo e me mandar, tá? Me manda o videozinho e eu vou descartar uma questão, vai poder anular uma questão da prova. Vai ler a prova em si e vai anular uma das questões. Então, vai valer, se a prova tiver 10 questões, vale 1 ponto esse vídeo. Se a prova tiver 20 questões, vai valer meio ponto o vídeo. Mas a maioria delas são de 10 questões, 12 no máximo, tá ok? Então, fica aí para vocês uma tarefa, para quem quiser fazer, tá? Esse é um dos vídeos, tem vídeo explicando como fazer o pêndulo, como organizar ele e tudo mais, mas fazendo esse videozinho e me mandando, abono uma questão de prova. Você pode escolher, antes de eu corrigir, é claro, né? Você vai me dizer, ó, eu quero excluir a questão tal. Aí eu não corrijo aquela questão na prova. Beleza? Olha só o vídeo como é que é. Mas precisa dar certinho, ok? Pode ser dessa forma, ele tá circular, tá? Vocês vão ver que o movimento dele transcende. Eu já vi em rede social fazendo isso para customizar camiseta, jaqueta, tá? Pessoal usando isso com tinta, com papel, fazendo desenho. Não vale só a tentativa, tem que realizar ele todo e a gente consiga ver o teu propósito do pêndulo, tá ok? Então, vamos encerrando por aqui. Vocês têm os exercíciozinhos para fazer para a próxima aula. Fiquem com Deus, fiquem em casa e tchau, tchau.